Bom dia, crianças! Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de português, seguindo pelo conteúdo de advérbio. Anteriormente, nós tivemos aula de verbo e a gente vai seguir com as classes gramaticais, a aula de advérbio. Nos símbolos gramaticais, o advérbio ele é representado pela esfera menor e laranja. Então, todas as vezes que você quiser identificar e tiver que identificar o advérbio numa frase, você vai identificar com a esfera menor laranja, certo? Qual é a função do advérbio? O advérbio, ele tem a função de modificar o verbo. O que isso significa? Que dentro de uma frase você vai ter uma palavra invariável, que significa que é a palavra que não varia. Então, por exemplo, quando a gente utiliza a palavra longe, ela não é variável, significa dizer que ela não modifica. A gente não fala longes, nem lonja, a gente utiliza a palavra longe, ela é invariável, ela não modifica. A função do advérbio é modificar o verbo e não o contrário. Então, o advérbio vai ser sempre uma palavra invariável que tem a função de modificar o verbo. Vamos lá para a classificação. O advérbio ele tem a classificação que nós vamos estudar agora. A primeira que nós vamos verificar é o advérbio de intensidade. O que o advérbio de intensidade tem o objetivo de modificar o verbo, dando intensidade a ele. Então, a menina comeu é o verbo, bastante é o advérbio de intensidade. Então, bastante, muito, e existem outros também que identificam como advérbio de intensidade. Na frase, a menina comeu bastante, bastante é um advérbio de intensidade. Agora a gente vem para o advérbio de afirmação. Então, a própria palavra a gente já deduz o que é, né? Então, a afirmação significa que você está afirmando algo que está acontecendo. Então, sem dúvidas, irei viajar. Então, a gente o advérbio de afirmação, sem dúvidas, ele está afirmando que você vai viajar. Então, sem dúvidas, irei viajar. Aí a gente segue com o advérbio de negação. No advérbio de negação, são palavras que vão remeter à negação. Não, nunca, jamais. Aqui na frase a gente tem o não. Ele não irá caminhar. Então, ele não irá caminhar. O não, ele é o advérbio de negação, certo? Ele te indica que algo está sendo negado na frase. A gente vem para o advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Ele vai indicar tempo na frase. Ontem, amanhã, hoje. Aqui a gente tem a frase. Ontem fui ao parque. Então, o advérbio de tempo ontem, ele indica que o verbo está sofrendo modificações. Ontem, quando você foi ao parque? Fui ao parque ontem. Então, advérbio de tempo. Advérbio de dúvida. Na frase a gente tem o advérbio talvez. Talvez ele vá passear. Então aqui a gente tem uma dúvida, a gente não tem uma certeza se vai acontecer ou não. Por isso o advérbio de dúvida talvez. E na frase talvez ele vá passear. Aí a gente vem com o modo. O advérbio de modo, ele vai identificar e modificar o verbo. Então aqui a gente tem o advérbio de modo calmamente. A professora fala calmamente. Então calmamente é advérbio de modo. Como é que ela está falando? É a forma que se fala. Então ela está falando de que forma? Falando calmamente. E aí a gente vem com a última classificação, que é a de lugar. O menino mora longe. Longe, perto, são advérbios que remetem a lugar. Nos folhetos e nas atividades de fixação, vocês vão encontrar a tabela com outros advérbios. Alguns que eu falei, outros que eu não citei. E é preciso fazer as atividades de fixação para que vocês consigam entender onde vai se encaixar. Por exemplo, quando eu falo certamente, onde é que vai encaixar? Em que classificação? Negação, afirmação, intensidade, dúvida, tempo, lugar, modo.
Então, o advérbio, dentro de uma frase, você só vai conseguir identificar quando você encontrar o verbo, e a partir do verbo você vai poder na frase identificar o que está, qual é a palavra que está modificando o verbo. Por exemplo, ontem fui ao mercado. Qual é o verbo na frase? O verbo é fui. Então, qual é a palavra que está modificando o verbo fui? É a palavra ontem, que é um advérbio de tempo. Então, é só dessa forma que você vai conseguir identificar o advérbio na frase, certo? Qualquer dúvida, anotem durante a aula. Se vocês estão tendo dúvidas, anotem, para que a gente no plantão de dúvidas tirem e sane todas essas dúvidas. Obrigada, bom dia. Essa parte eu